E agora temos um programa ótimo, excepcional, com problemas da vida real, de injustiças sociais, mas temos também uma grande escritora. Uma escritora que fez um livro notável e que é a minha entrevistada. E vamos chamá-la, mas para isso temos de ter muitos aplausos vossos para ela sentir a força, a energia vital. Fazem favor de aplaudir. Venha então a entrevistada. Venha a entrevistada. Não, vai para ali. Não, senhora, vai para ali, vai para ali. Não, eu é que entrevisto. Onde é que se senta normalmente? O entrevistador aqui. Estou aí, pronto, vamos embora, pronto. Ora, bom. Mais aplausos, ela está tão bonita, não está? Ela é bonita, mas está muito bonita, bom? Ora, bom, Fátima. Olha que bom ter vindo ao meu programa. Que maravilha. Que bom, que era um dos sonhos que eu tinha na vida. Era ter a Fátima Lopes. Eu pensava todos os dias, e à noitinha também, ao adormecer. Gostava que a Fátima fosse lá, mas ela é tão ocupada. Bom, Fátima está a lançar um livro. E o livro chama-se Meninas, Mães e Filhas com História. Temos um novo livro da autora best-seller, hein? E a primeira pergunta é a seguinte. A primeira pergunta é a seguinte, como é que está a Beatriz? Sabem quem é a Beatriz? Sabem quantos anos vai fazer a Beatriz? 14. Vai fazer 14. Vai fazer 14, meninas, estão atrasadas um ano. E o Filipe, que idade é que tem? 4. Estas meninas hoje não estão preparadas. Não estudaram a matéria. Bom, vamos então. Porquê este livro? Porquê, Fátima? Porquê? O que é que lhe aconteceu para escrever sobre história? Histórias de gente com história? Foi aqui eu diria, foram vários fatores. Primeiro porque eu me habituei de pequena a ver os meus pais lerem livros de história. Sempre. É uma paixão dos dois. E, portanto, foi uma coisa que foi crescendo em mim. Uma paixão foi crescendo em mim. Depois, porque, na verdade, o tema Mães e Filhas é uma coisa que me interessa muito. Sou mãe de uma menina. À parte disso, e ainda antes da Beatriz nascer, eu sempre achei muito curiosa a relação que se podia estabelecer entre duas mulheres, uma ainda em formação, a outra como orientadora, vamos dizer assim, e portanto era uma coisa que me apaixonava. E um dia eu disse assim, mas por que não cruzar as duas coisas? Pedi à editora, pedi ajuda, uma investigadora, obviamente, e nasceu o livro. Bom, vamos começar pela relação mãe e filha. Como é que está com a Beatriz? Dou-me muito bem com a Beatriz. Mas normalmente diz que as filhas puxam ao pai, tiram ao pai, não é? Não, ela tem uma ótima relação com o pai. Mas tem uma relação ainda mais especial consigo. Mas tem uma relação comigo forte e aquela relação típica agora de adolescente. Portanto, onde ela no fundo procura marcar terreno. Como é que é isso? Estar entre 13 e 14 anos, conte-me lá. Estou a respirar fundo. Despesas de telemóvel. Não, isso é tudo controlado. Controlado. Não, eu sou uma mãe um bocadinho Programas rigorosa. Com amigas e amigos, tudo controlado. Tudo controlado também. Não estudar muito, tudo controlado. Tem que estudar, também tudo controlado. Tudo controlado. Ela controla a vida da pobre da Beatriz, já percebi. Não, professor, não é isso. É assim, se não editar regras. Vamos lá ver, ela está numa idade, está em formação, não é? Tudo o que eu lhe ensinar, não só o que ensinei na infância, mas também na adolescência, vai ficar para a vida. E, portanto, se ela não tiver regras, não tiver uma orientação, não for balizada, cresce um bocadinho ao desdará. E eu não quero isso. Portanto, tem que lhe passar determinados valores em idade em que ainda faz sentido. Depois ela fará as escolhas dela. Já sente nela uma vocação? Quer dizer, virada para um setor mais para o outro ou ainda não? Ainda não, curiosamente. Por acaso, no outro dia alguém me dizia assim, até uma pessoa amiga, mas ela mostra vontade, enfim, deste mundo onde tu trabalhas. Não, talvez porque já não tenha assim muitos segredos, desde pequenina que vem, que vê tudo atrás das câmaras, etc. Fala consigo tudo? Ou praticamente tudo ou não? Eu acho que é assim. Até uma determinada idade eu diria tudo. Nesta idade, quando elas entram nesta idade, eu acho que passamos ao praticamente tudo. Porque há coisas que elas têm namoros e tal, amizades. Elas próprias estão-se a ambientar esta mudança que está a acontecer nelas. Se calhar depois, mais à frente, vai acontecer com ela o que me aconteceu com a minha mãe. Houve ali uma fase que houve assuntos que eu disse, bem, nem pensar que ainda levo, mas é uma galheta, melhor é ficar calada. Claro. E depois, quando chegou à idade adulta, passámos a comunicar de igual para igual. E, portanto, eu falo com a minha mãe de tudo. Mas, no fundo, acha que está a marcar a sua filha? Eu tenho a certeza que sim.
Bom, tenho a certeza que sim, eu tenho uma ligação de forte com ela. A propósito do livro, mães que marcaram, ou marcaram mais, marcaram menos, a vida de várias filhas. Escolheu 10 histórias de mães e filhas. Porquê? Umas portuguesas, outras não são. Qual foi o critério? Ao longo da história, gente muito diferente da história de Portugal, da história universal. Qual foi a ideia? O critério foi conseguir que cada história passasse uma mensagem diferente e mostrasse uma forma diferente de ser mãe e uma forma diferente de ser filha. Este foi o critério. Porque, na verdade, quem se debruça sobre o livro percebe que temos desde mães completamente obsessivas a mães muito ternas e muito capazes de educar, mas dar colo. Há quase todo o tipo de mães retratadas nesta escolha que eu fiz. E a mim pareceu uma escolha mais equilibrada. Vamos então dar exemplos. Vamos dar exemplos. Para ficarem com vontade de ler o livro. Na história de Portugal temos Dona Leonor Teles. Dona Leonor Teles ficou associada à ideia de uma senhora muito má para Portugal, que se fez com o comandante. Não foi propriamente boa, não. Que realmente pôs em perigo a independência de Portugal. Sim. E que tinha uma filha, coitadinha, que foi vítima da mãe. Sim. A Dona Beatriz. A Dona Beatriz. Essa é a ideia fundamental. Esta é daquelas mulheres que, pela informação que eu encontrei sobre a relação que ela tinha com a filha, sobre a forma como ela lidava com a filha... Dominava a filha, não? Não é só dominava, é daquelas mulheres que eu acho que nunca deveriam ser mães. Sim. Porque não tem a mínima sensibilidade... Ela era mais política do que mãe, não é? Ela era política. Ela era política, ponto. Ela não se dirigia à filha a não ser para lhe dar indicações de como proceder em termos políticos. Nunca a preparou para o casamento, nunca lhe deu aquelas indicações... Sabe que naquela altura isso acontecia muitas vezes. Mas depois temos casos muito diferentes dentro do próprio livro. Eu sei, mas acontecia muitas vezes. Era gente obcecada pela política. Esta era. E obcecada pelo poder. Obcecada pelo poder. Portanto, assim que ela pôde ocupar, no fundo, o lugar de importância que tinha o marido, ela sentiu-se felicíssima. Aliás, quando o marido morreu, ela não foi ao funeral do marido. Foi uma coisa, um escândalo na altura. Ela era viúva de Dom Fernando, o último rei da primeira dinastia, e fez tudo para, no fundo, conduzir Portugal para os braços do nosso vizinho, que hoje seria a Espanha, na altura era Castelo. Sim, na altura foi pedir ajuda ao inimigo, quer dizer... exatamente, pôs nos braços do inimigo. Praticamente. Muito mas bem. não foi só do inimigo, ela pôs nos braços do exemplo, também. este bonzinho. A primeira rainha da segunda dinastia, que veio de onde? Veio de Inglaterra. Exatamente. Dona Filipa de Lencastre, casou com Dom João I. E que foi uma mãe notável. Ora, aí está. A mãe do infante Dom Henrique, do infante Dom Pedro, do infante Dom Duarte, do infeliz infante Dom Fernando, mas também teve uma filha, Dona Isabel de Borgonha. Aliás, ela teve duas filhas, mas Dona Branca morreu muito pequenina, e acabou por ficar apenas com Dona Isabel de Borgonha, que foi uma filha muito... Aliás, a única dor, pareceu-me a mim por tudo aquilo que eu li, de Dona Filipa foi ter partido sem conseguir deixar o casamento da filha tratado. Muito cedo, morreu muito cedo, por norma. Há algumas exceções, mas por norma. Mas, na verdade, ela conseguiu passar à filha valores fundamentais em termos de família, em termos de maternidade, e Dona Isabel foi uma mãe que eu acho que foi uma mãe exemplar, embora tenha passado por algumas coisas particularmente duras, como por exemplo a morte do primeiro filho, que ela não pôde acompanhar os instantes finais da morte desse filho porque estava numa reunião de Estado. Exatamente. E isso é uma mágoa que ela carregou para o resto da vida, não ter tido a possibilidade de despedir deste filho. Bom, vamos escolher outro exemplo. Outro exemplo. Que não podemos falar de 10. Não, falamos de outro. Vamos falar agora das távoras. Ouviram falar nos távoras? Isso é uma tragédia. Foi uma tragédia no tempo do Marquês de Pombal. Lembram-se da história de haver a fama de haver uma távora que era muito bonita e embeiçava o rei Dom José. A Dona Teresa era fresca. Em qualquer caso, isso serviu de pretexto. Exatamente, serviu de pretexto para a perseguição às távoras. E aqui temos uma mãe que é uma vítima. Sim. Temos uma filha que também é vítima da tragédia. Temos a dona Mariana, que acaba por aprender com a mãe alguns dos valores fundamentais para esta família. Eram muito religiosas, as duas, muito religiosas, e depois tinham muita coisa em comum e uma enorme sintonia, o que é muito curioso, porque deu uma sensação de ser mãe e filha que falavam praticamente de tudo, e que ela conseguia abrir o coração com a mãe sobre tudo aquilo que a apoquentava. E depois há outra coisa notável, é que, por exemplo, quando os pais vão para a Índia, nomeados por Dom José, ela tem ali um período de separação grande dos pais, vive isso com enorme dor, o que se vê que realmente ela tinha aqui uma grande ligação aos pais, e quando chega de novo o momento dos pais voltarem, esta mulher estava em enorme ansiedade. Portanto, esta também representava o melhor que ela tinha na vida, vamos dizer, em termos afetivos. Ora, esse melhor
desaparece em condições trágicas. Em condições mais do que dramáticas, trágicas, não é? Porque a família toda foi praticamente condenada e executada, como sabem, publicamente. Exatamente. E ainda havia uma diferença entre cavalheiros e senhoras. Exatamente, exatamente. As senhoras eram decapitadas e já está. E queimados. Sim, torturados. E torturados, enquanto que as senhoras foram apenas decapitadas, não é? Até custa dizer isto, mas é verdade. Ela curiosamente, Dona Mariana, que sempre foi uma mulher que teve vontade de seguir o caminho de freira, não o fez por respeito aos pais e para não deixar os pais desiludidos, vamos dizer assim. Com esta desgraça que acontece, ela vai finalmente para um mosteiro. E afasta-se de tudo. Afasta-se de tudo, mas cumpre aquilo que ela acha que é o seu papel, entregar-se a Deus. Claro. E, portanto, de alguma forma, esta mulher... pela família, de alguma maneira. Sim, e foi separada de uma forma brutal. Agora vamos a um exemplo estrangeiro. Vamos lá. Recente. A última czarina ou czarina das Rússias. Isso foi outra história, meu Deus do céu. E a história da Anastácia. Já ouviram falar, as mais velhinhas, não há aqui velhinhas, está tudo gente muito jovem, professor. Tudo gente muito jovem. Gente abaixo dos 30. Que ainda se discutiu, eu lembro-me miúdo, se discutia se uma Ana Anderson era ou não era. Exatamente. A Anastácia, porque... E então para psicólogos, psicanalistas, iam falar com ela, para ver se ela se recordava de alguma coisa ou não. Mas não era. Conta-nos um bocadinho dessa última história. Esta história, assim, esta família dos czares era uma família muito unida, uma família que funcionava de uma forma... O retrato é serões passados a conviver entre eles. Há até, enfim, imagens onde se mostrava que não havia qualquer tipo de formalidades. Portanto, quando a família estava, era a família, não interessava se eram czares, se não eram czares. Mas depois, esta família sofre ali um momento importante, que é, estavam a todo momento à espera que nascesse um homem que garantisse a descendência. Porque se assim nasceu, fosse, mas doente, coitado. Nasceu, mas era hemofílico. E, portanto, havia que... Para ser o herdeiro... Exatamente. O que é que acontece? Do Império. Esta informação achou a família que não deveria chegar até ao povo. Deveriam proteger-se de passar esta informação. E então acabam por se deslocar para uma zona mais, enfim, mais discreta. E o povo não compreendeu como é que os seus... Não compreendeu porque não lhe explicaram. Porque é que os seus czares se afastam, no fundo, do povo e de contacto com todos. A ideia de uma alma tenebrosa que tinha uma influência muito grande sobre a czarina, não é? Isso, e por outro lado, o que é que será que tem... Rasputin, não é? Exatamente, o que é que será que ele tem? Mas será que inventaram-se mil justificações para esta ausência? Haver uma influência dramática e tal. E o que falta de informação dá nisto, dá espaço entretanto, isto calha com a Primeira Guerra... Com a derrota. E com a chegada dos bolcheviques, foi uma desgraça autêntica. E, portanto, em suma, como sabem, a família imperial é, teoricamente, toda morta. Toda, de uma forma brutal. Bom, resta a dúvida de saber se a princesa Anastácia teria ou não sobrevivido. Porque nunca se encontrou realmente o corpo dela. Daí alguém ter aparecido anos mais tarde, fazendo-se passar por ela, dizendo que sim, que era, mas depois de feitos testes, etc., percebeu-se que não era. Verificou-se que não era. Não era, e claro, a partir daí acredita quem quer. Ora bom, e agora pergunto-lhe, como é que na sua vida teve tempo para escrever um livro destes? Para já explique-me o que é a sua vida. Conte-me lá, porque eu tenho só que ainda consegue ser mais complicada que a minha. Não, acorda a que horas? Acorda a que horas? 7 da manhã. Essa hora, se calhar, por cento não se deitou. Deito mais 5h30, 5h45, portanto estou a acabar o meu primeiro sono e a chegar ao último. Bom, agora diga-me o seguinte. Acorda às 7 da manhã. Acordo às 7 da manhã. E depois? E depois começa a minha vida de mãe. Ou seja, fazer as marmitas, as coisas todas do almoço da Beatriz, a mochila dela, não, isso ela faz tudo, mas as coisas têm a ver com a alimentação dela. Ela toma um pequeno almoço, pego dela, vou para lá à escola. A que horas? Saio de casa 7h40, 7h45, estou a sair de casa. Muito bem. Vou. Volto, 8h05 estou em casa. Muito preparo bem. O pequenino. Enquanto preparo o pequenino, dou-lhe de comer, arranjo as coisas dele, vou mordiscando o meu pequeno almoço. Tem que ser assim, senão não como. Mordiscando? Está. Pois não dá para mais. Vou mordiscando o meu pequeno almoço. Não como as outras pessoas. Não tem gordura, meninas. Vejam bem, não tem gordura. Mal. Ponham os olhos nisto, uma ou outra que está aí. Bom, depois, a seguir. Oh, professor, não tem gordura, é exagerar, só que eu não vou mostrar as minhas misérias aos outros, não é? Não, mas são comparado com as misérias alheias, isso não é miséria, isso é riqueza. Bom, e depois? Pronto, depois, quando o pequenino está despachado, aí 10 para as 9, sai com o pequenino. Vou pôr o pequenino à escola que entra às 9. E depois, então, começa o resto do meu dia, que depende, nesta altura... Olha, é produções por causa da promoção do livro, é entrevistas, é mil e uma coisas. E o programazinho, quando é que o prepara? O programazinho preparo à noite. Ai, à noite? Mas deita-se cedo, não pode levantar cedo? Meia-noite, entre a meia-noite e uma. Sim. Dorme sempre 6 horas, 6 horas e meia. A verdade é 5 horas e meia, 6. Só? Por exemplo, este livro foi escrito tranquilamente, mas à noite.
seja, Sim. os meus filhos vão para a cama às 9h30 e depois das 2 1. E tem facilidade de escrita? Eu tenho essa sorte. Eu tenho Escreve feito assim, de seguida, sem dificuldade? Eu, se tivesse mais tempo para escrever, eu conseguia fazer um livro por ano, porque eu tenho muita facilidade. Eu meto-me ao computador e a dificuldade é parar. É dizer, são 2 da manhã, tens de deitar, senão vais dormir 4 horas ou 5 horas. E portanto tenho que parar, porque às vezes até custa acompanhar o raciocínio. Comer fora nunca, porque isso é incompatível. Não. Programas com amigos só ao fim de semana. Sim. Com esse horário não, só aos fins de semana, e mais a que horas regressam a adolescente e a criança? A adolescente e a criança. Não é? A adolescente chega a casa às 5. O pequenino também 1/4 para as 5. E eu costumo chegar a casa 1/4 para as 7. 1/4 E depois começam os banhos, o jantar, brincar com eles, acompanhar a a adolescente não dá banho ao maninho, não? Ainda não? Quando eu lhe peço, sim. Filha, tem que começar a habituá-la a isso. Não, professor, sim, mas há outra coisa, o pequenino gosta muito de ser independente. É muito independente. E então diz-me, mamãe, eu tomo banho anos. sozinho e tu vês. Pronto. E eu sento-me ali na casa de banho, olhar para ele, claro que estou sempre a dar indicações, filha, cabeça, olha a espuma, não sei o que, mas toma banho sozinho. Quanto tempo demorou a escrever? 8 meses. 8 meses, devia ser 9 meses. 8 meses, devia ser 9 meses. O que é normal para uma gestação completa. Pois não, e foi prematuro. Sai prematuro. Bom. Professor, mas é aos bocadinhos, eu tenho que ir escrevendo aos bocadinhos, não dá para escrever assim. Se eu não fizesse televisão, podia ser mais rápido, mas a fazer televisão com filhos, com não sei o quê, E olha, quando é que é lançado? É lançado esta quinta-feira. Esta quinta-feira? Espero por si lá. Vai-me dizer que não pode os seus 50 mil a fazer. Quinta-feira estou fora. Estou fora. Mandei-lhe o convite com tanta antecedência. Pois eu sei. Quinta-feira, ao fim da tarde. Estou a fazer uma conferência fora em Olhão. Está longe, não dá. Mas já está a vender nas livrarias. Já está a vender nas livrarias. E acha que vai ser o sucesso dos últimos? É que vende que se farta. É uma coisa louca. Não é? Além da simpatia, da popularidade, tudo aquilo que conhecem as meninas, não é? Escreve bem, escreve com alma, as pessoas gostam, tem um público fiel, acha que esse público está lá para... Eu espero bem que sim. Este tema é um bocado mais difícil. Este é um tema mais trabalhoso e para quem nunca leu livros de história vai ter que fazer o exercício de acompanhar. Cada história tem poucas páginas e não é para ler todas as histórias, não é? Sim, para ler uma história por noite, ou enfim, por cada 3 noites ou 4 noites, para ir lendo, levar para férias, não é? Sim, mas eu espero que tenha muito sucesso. Primeiro porque deu muito prazer escrever este livro, muito prazer. Depois porque eu acho que o conteúdo é muitíssimo interessante. Eu como mãe, eu como filha, acho interessante. A minha mãe já o leu. E a Beatriz já leu? A Beatriz ainda não leu. Mas devia ter dado à Beatriz para ler. Ainda, não devia. Porque eu acho que na idade dela, professora... não se intimidem. Não, é que eu acho que na idade dela... Dar à mãe, porque não? Acha que ela não achava piada? Acho que nesta altura, ela não sei se ela iria ler assim... Mas folheava. Isso já fez. Agora ler assim de uma ponta à outra como a minha mãe devora livros de história. Sim, mas mãe só há uma. Também é verdade. Essa mãe é uma mãe vidrada na filha. E como a minha não há duas. E a minha mãe já leu e gostou muito. Gostou. E como lê muitos livros de história, disse, há aqui muitos episódios e muitas coisas, que eu me lembro até de outros livros de história que já li. Porque, olha, eu vou dizer-lhes, eu gostei muito. E gostei muito porquê? Porque intercala o discurso indireto com o discurso direto. Quer dizer, põe-se na posição do narrador, está a contar a história e tal, e de vez em quando, utilizando mesmo textos históricos, põe a falar as personagens. Porquê é que é isto? Porque não sei quantos, e é assim, é assado. É muito impressionante porque está a outro ritmo. E como são pequenas histórias, dá para ler uma história, parou, descansou. Depois tem um tempo ler outra história e saltar, não tem que se ler tudo. Há aqui histórias muito interessantes de figuras políticas muito fortes, de mulheres muito fortes. Sim, há algumas e umas com mais sucesso, outras com menos sucesso. Há, por exemplo, uma, rapidamente, Dona Luísa de Gusmão, que foi vinda aqui do lado, foi essencial na independência de Portugal, com o seu marido, futuro Dom João IV. Fala-se mesmo daquela frase que ela teria dito, nunca ninguém sabe se disse ou não. 1000 vezes ser rainha um dia duquesa toda a vida. Duquesa toda a vida. Toda a vida, bom. Mas se não disse foi bem pensado, pelo menos. O que é facto é que depois a filha teve uma vida bem complicada. Teve uma vida, mas é assim... excepcional. Mas Dona Luísa foi uma mulher muito forte, mas foi uma mulher que, vamos lá ver, se pensarmos em todos, isto parece um discurso, parece o rescaldo de um discurso político atual, mas a verdade é esta. Isso então, não interessa hoje, não interessa hoje, é verdade. Não é, meninas, não estamos fartas muitas vezes dos discursos políticos? Não, mas repare, tudo o que esta mulher fez, Dona Luísa,
para conseguir que esta filha casasse. E casasse bem. Para os critérios diplomáticos da época. Sim, mas deixando os nossos cofres portugueses completamente Ela pauperados, casou não é? com o rei de Inglaterra. E que custou foi uma barbaridade. Uma barbaridade. E mais, levou com ela o quê, ainda por cima? Bombim? Sim, teve praças portuguesas, tudo. Possessões importantíssimas que foram, olha, toma lá, para os nossos aliados ingleses. E ainda por cima, o rei, que tinha um grande respeito por ela, mas adorava não sei quantas mais ao mesmo tempo. Não tinha um grande respeito, tinha demasiado respeito. Tinha muito respeito, mas realmente depois divertia-se. Mas é bonito que ela acaba os seus dias no convento de Bom Sucesso, volta para cá, já com uma idade muito elevada para a época. E já sem os familiares que lhe eram próximos. E não conhecendo já ninguém. Sim, porque naquela época não se tinha uma esperança de vida que se tem hoje e, portanto, toda a gente da geração dela tinha morrido. Mas é uma história bastante triste, eu acho. É uma história triste. É uma história triste porque, na verdade, esta mulher... Mas você não é uma mulher triste, pois não? Não, que eu saiba, não. Espero não ser. Não é? Sim, eu conheço-me como tal, não é? Mas talvez por isso também mexeu muito comigo este tipo de histórias, porque esta mulher era uma mulher que foi enganada de alguma maneira, porque a mãe nunca lhe contou que já sabia que o marido tinha amantes lá. Pois não, porque senão ela percebia que ela era um joguete político. E portanto chega lá numa corte que não foi nada fácil, os ingleses não lhe facilitaram nada a vida, não foi gostavam ela dela. Que supostamente introduziu o chá. Supostamente, mas isso é um mito. Mas é um mito, eu sei, mas deixa lá manter os mitos. Se nós não temos mitos, só uma parte da nossa história tem que ser feita de mitos. Sim, mas a ideia de que o chá dos ingleses foi levado para portugueses, faz-te conta? Porque a senhora estava com dores de garganta. Eu sei. E queriam que ela bebesse cerveja e ela disse que não queria um chá. Porque tu olhar para ela, um chá, está bem, arranja-se. Ela era princesa, não seja de arranjar um chá. Agora, é uma mulher que foi muito infeliz, e depois o facto de não conseguir dar descendência foi terrível. Mas aí parece que o marido até foi compreensivo. Bom, mas também o senhor divertia-se bastante por fora, não é? Portanto, ele ia somando mas há alguns piores. A um ritmo... O pior foi, agora besbilhotice por besbilhotice, o pior foi sem dúvida o marido de Dona Isabel de Borgonha. Sabe quantos casos extraconjugais teve o senhor? 35, não? 33. Olha, falhei por pouco. Eu estava a fazer a média 33. De alguns casos atuais. 33 só. Atuais? 33. Muito tinha para me contar. Sim, filhos bastardos mais que muitos. Olha, sabe o que mais? É tão agradável ter uma entrevistada que fala como escreve, escreve como fala, é brilhante a escrever, é brilhante a falar. Palmas, meninas! E agora vamos... Onde é que está? Quer que eu passe ou passe o tempo? Não. Agora devia entrar uma menina toda produzida. E vai entrar a Onde é que ela está, menina? Vai entrar lá por cima a nossa Mariana. Ela está a demorar muito tempo, não, Mariana. Não demora, entra já, é muito gira. Para vos oferecer livrinhos a todas as... A nossa Mariana. Eu sei que é o pior é quando alguém nos pede para dizer uma coisa e eu sei que o tempo já terminou, devem ter a indicação, mas eu tenho que dizer uma coisa. Quando a minha equipa me falou nesta ideia, eu achei maravilhoso, porque nós os dois já tínhamos falado há anos. O professor disse um dia, vou trocar de posição consigo e vou entrevistá-lo no seu programa. Entrevistar a Fátima e ainda um dia vamos escrever um livro a meias. Eu escrevo a introdução, ela escreve o fundamental. Bom, mas foi tão agradável. E eu agora tenho aqui várias fichas que lhe vou passar. Vou passar um testemunho. Não farei a segunda parte, não levo a mal, mas tem outros compromissos. Compreende, o programa é dela. Depois, isto aqui era usurpar um programa dela. Muito obrigado, Fátima. Muito obrigada. Olha, muito boa sorte pelo livro. Que sejam milhares e milhares e milhares a comprar e a vender. Oh, minha querida. Obrigada, professor. Muito obrigada. Agora pode sentar aqui enquanto eu faço o fecho para intervalo. Agora sento-me aqui. Trocamos para fazer o fecho para intervalo. Ora, muito bem. Agora lembro os nossos espectadores, antes de avançarmos já para o tema seguinte, as nossas